Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 12ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de agosto de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Saulo Gonçalves e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Vieira Neto, e secretaria nos trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se receberam a ata para uma prévia apreciação e posterior encaminhamento para correções. Passo a palavra a Evaneide para fazer a leitura da 11ª sessão ordinária com as observações feitas pelos senhores. Com a palavra, Evaneide. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, bom dia, senhores conselheiros. A ata da 11ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRPCE, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento no presencial por videoconferência, foi aberta a 11ª sessão virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Sandra Arraes Rocha e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, seu procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se havia necessidade de alguma correção. Foram anunciadas, aprovadas e homologadas as resoluções referentes aos processos de número 1/300/2018, auto de infração 2017-183/70 e o processo de número 301/2018, auto de infração 2017-183/65, da relatoria do conselheiro Carlos César Quadros Pierre. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 2691/2018, auto de infração 2018-04960, recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitado. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ao plenário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares e nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Ausência de prova. 2. Ocorrência de bis in idem referente ao auto de infração número 2018-04988. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos no auto de infração número 2018-04988. Nulidades afastadas com fundamentos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide dar parcial provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e julgar parcial procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou o entendimento pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L da Lei 12.670/96. Com nova redação dada pela Lei 16.258/2017, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, adotada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2692/2018,
auto de infração 2018-04962, recorrente JP, Comércio de Alimentos e Serviços Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de unidades suscitadas pela recorrente. 1. Ausência de provas. 2. Ocorrência de bis in idem, nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por maioria de votos, decide dar parcial provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e julgar parcial procedente a acusação fiscal nos termos de voto do conselheiro relator, que formulou entendimento pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L da Lei 12.670/96, com nova redação dada pela Lei 16.258 de 2017, nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária. Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que se acostaram ao entendimento do Procurador do Estado, que se manifestou pela procedência do feito fiscal nos termos do lançamento do crédito tributário, mantendo a penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 2693/2018, auto de infração 2018-04985, recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Ausência de prova. 2. Ocorrência de bis in idem. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da Assessoria Processual Tributária, ratificada pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com os termos do julgamento singular e parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2694/2018, auto de infração 2018-04987. Recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Sandra Arraes Rocha. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Ausência de provas. 2. Ocorrência de bis in idem. Nulidades afastadas com fundamentos contidos na decisão singular e parecer da Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com os termos do julgamento singular, e parecer da Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É somente isso, senhor presidente. Eu indago aos senhores se alguma alteração a ser feita, algum ajuste na ata que foi lida. Não tendo nenhuma alteração, ata aprovada. Senhores, dando prosseguimento aqui à nossa sessão, passando à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 2695/2018, auto de infração 2018-04988, em que recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada, recorrido, célula de julgamento primeira instância, do Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, a indicação de procedência fiscal na primeira instância e também a indicação aqui da assessoria tributária. Então, passo a palavra ao conselheiro relator para o início do relato do processo anunciado. Bom dia, presidente.
Bom dia, conselheiros, conselheiras, dona Neide, doutor Matheus, bom dia a todos. Bom, o caso em comento, certo? Trata-se de um lançamento por omissão de saída de mercadoria sujeita à substituição tributária, cujo imposto já foi pago, né? O contribuinte, foi feito um levantamento, CLE, de estoques, e se verificou saída de mercadoria sem emissão do documento fiscal. O contribuinte, em sua impugnação, ele traz vários argumentos de nulidade. O valor exorbitante da multa, não é? Não tinha conhecimento dessas irregularidades, nunca cometeu nenhum ato ilícito, tem um faturamento bruto ínfimo, todos os seus impostos estão devidamente pagos, né? Que alega multa confiscatória, porque se tiver que pagar ele vai quebrar, né? E é só isso que ele argumenta na sua impugnação. O julgador, sim, ele alega também a falta de provas da omissão de saídas. O julgador singular afasta todas essas alegações, demonstra que não aprecia a questão do confisco, não é? Demonstra que as provas estão contidas no CD e afasta, em suma, todas as alegações. Eu resumi essas alegações dele porque no recurso ele muda, ele já não traz essas alegações, traz outras alegações, né? No seu recurso, ele traz, basicamente, nesse caso aqui, apenas 2 argumentos. Que o auto não indica quais foram as mercadorias sujeitas em que houve a omissão de saída, né? E pede a aplicação do 123.8L, por entender mais benéfico, entender que, no caso aqui, o que houve foi somente a falta de escrituração, certo? Neste auto aqui, ele não traz a questão do bis in idem. Neste aqui, ele não traz no seu recurso, certo? O parecer, logo em seguida, certo? Na mesma forma dos julgamentos que nós julgamos ontem, certo? Ele afasta a questão da nulidade, afasta a questão da nulidade em razão da falta de provas, que entende que as provas estão todas contidas no CD, né? Anexo, com indicação de todas as mercadorias e o cotejo entre entradas, saídas e estoque, né? E afasta a aplicação do 123.8L, por entender que o caso aqui não é simples falta de registro, mas sim omissão de saídas mesmo, omissão de saídas, cuja penalidade é específica para o caso. Em suma, senhores, resumidamente, é esse o relato da infração do auto. Obrigado, doutor. Só para identificar o período, o exercício que está sendo. 2014. O auto seguinte é o mesmo, quase igual. O auto seguinte é o período 2015, só que no recurso ele pede o bis in idem, mas nesse aqui ele não pede. Ok, então, para esse processo, exercício 2014, omissão de saídas de operações sujeitas à substituição tributária. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante do Estado, da Procuradoria, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, bem, a atuação do agente fiscal foi fundada no denominado SLE, Levantamento Quantitativo de Estoque. Nesse levantamento quantitativo de estoque, necessariamente, o agente fiscal tem que identificar a nota fiscal, tem que identificar a nota fiscal, tem que identificar as mercadorias, objeto da autuação, e as quantidades. Então, o argumento
utilizado pelo contribuinte de que no seu recurso, de que não teria sido identificado as mercadorias, os volumes, esse argumento, ou seja, a inexistência de prova, é absolutamente inválido. Não há que se falar em inexistência de provas. Esse é o primeiro ponto. O contribuinte também, em seu recurso, solicita que seja aplicado o artigo 126, parágrafo único, que é uma sanção mais benéfica. Porque Permita, ele não pede essa aplicação, doutor Matheus. Ele não, pede o 123.8L. 8L, sim. Acho que eu vi, então, em algum ponto, talvez lá na impugnação, que ele tenha se referido a isso. Porque não seria aplicável porque como as mercadorias por ele comercializadas são sujeitas à substituição tributária, poderia sujeitar-se, então, poderia pensar em aplicar o artigo 126, parágrafo único. Só que não seria aplicável o parágrafo único do artigo 126, que tem uma multa mais reduzida, menos gravosa, porque a autuação decorreu exatamente da falta de emissão de documento fiscal, portanto, a operação não foi escriturada regularmente. Mas ele vai mais adiante, diz, ora, mas nesse caso deveria, então, ser aplicado o 8L, que trata da omissão em arquivos magnéticos e tal. Ora, aqui não se trata de omissão, ele não deixou de informar a nota fiscal, ele não emitiu a nota fiscal. E essa infração foi detectada a partir das entradas que foram, aparentemente, regularmente escrituradas. Então, se ele não tivesse escriturado regularmente as entradas, é evidente que aí nós não teríamos a omissão, se ele não tivesse registrado regularmente as entradas, não teríamos a omissão de saídas, porque só se detecta a omissão de saídas exatamente pelo registro regular das entradas. Se ele não registra as entradas e nem registra a saída, é evidente que aí não vai se identificar absolutamente nada. Pois bem, nessas entradas, ele já deve ter pago o ICMS por substituição tributária, presume-se, porque o agente não cobrou esse ICMS. Se ele não cobrou, é porque ele pagou a substituição por entradas através da denominada carga líquida. Pois bem, mas o que fica caracterizado nessa situação, nessa operação, é como ele já havia recolhido o imposto por ocasião da entrada, há necessidade de cobrança exclusivamente da multa. Por quê? Porque o ICMS já foi pago por ocasião das entradas, que, repito, devem ter sido escrituradas regularmente mediante o pagamento do ICMS substituto carga líquida. Daí porque a sanção aplicada, sugerida pelo agente fiscal e ratificada no julgamento singular, ele não cobrou ICMS, porque o ICMS foi pago por ocasião, deve ter sido pago por ocasião das entradas. Mas a aplicação da sanção que ele requer, que é do 8L, não se aplica porque aí está diante de uma omissão de vendas, ou como costuma dizer o doutor Pierre, digno relator, uma omissão de receita. Acostumado com o fisco federal, fala em omissão de receita. Para nós aqui é sempre a omissão de vendas, que é o objeto do fato da hipótese de incidência do ICMS. Pois bem, diante desses elementos, os argumentos suscitados pelo recorrente me parece que são improcedentes, são incabíveis, razão pelas quais a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação nos termos sugeridos pelo agente fiscal, consignado pelo julgador singular e agora sugerido também pela Procuradoria. É isso que a Procuradoria entende, pelo improvimento do recurso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, inscrito, com a palavra. Este caso aqui, nós já discutimos essa questão, né, da aplicação do 123.8L ontem em autos semelhantes. Realmente entendo que não se aplica e as provas estão contidas nos autos.
como a argumentação dele se centra apenas nesses dois casos, né? Nessas duas questões, eu não vejo como dar provimento ao recurso. Alguma discussão ainda, senhores, com relação a preliminar, né, uma única preliminar, nulidade por ausência de provas, e a aplicação, né, ele impede a aplicação do 103.8L. Não tendo maiores discussões, eu pergunto, então, ao conselheiro relator como vota. Presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto, mas nego-lhe provimento, afasto a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso, não tendo a decisão de primeiro grau. Algum conselheiro vota em sentido contrário, senhores, com relação à nulidade suscitada e, no mérito, à procedência do feito? Não tendo nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta preliminarmente a nulidade suscitada por ausência de provas e, no mérito, confirma a procedência do feito nos termos do julgamento singular e parecer da consultoria ratificado pelo doutor procurador em sua manifestação oral. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão, nossa pauta. Tem um segundo processo, também do livro do Carlos César Pinto, processo de número 96/2018, auto de infração 2018, 049, em que recorre JP Comércio de Alimentos e recorrido célula de julgamento na instância. A indicação também de procedência do feito fiscal, julgamento na instância, e a assessoria processual tributária sugere a procedência. O conselheiro relator lado do processo anunciado. Meus amigos, o caso aqui é quase igual ao anterior. Aqui trata-se da omissão de vendas, então, Matheus, do ano 2015, de produto sujeito à substituição tributária, que o imposto já foi recolhido, então está se exigindo, assim como no auto anterior, apenas a multa aplicada de 10% do valor da operação. O contribuinte, em sua impugnação, ele traz os mesmos argumentos que trouxe no anterior, que eu não vou tecer maiores considerações, porque ele não traz novamente o recurso. Dentre eles, ele traz a questão da não indicação das provas, ele pede a aplicação do 123.8L, né? E ele traz o bis in idem na impugnação também. Já o primeiro grau afasta todas essas argumentações, né? Também da questão da natureza confiscatória da multa que tinha e tudo mais. Em seu recurso, o contribuinte ele se centra apenas em três argumentos. Primeiro, a nulidade em razão de inexistência de prova, certo? Tendo em vista que ele alega que a autoridade fiscal não trouxe a relação das mercadorias, notas fiscais, etc. Ele pede a aplicação do 123.8L, assim como no anterior. E a novidade do processo anterior com relação a esse é que neste ele traz o bis in idem, alegando que a empresa já foi autuada nesse período por omissão de entrada. Não pode ser autuada por omissão de saída, porque ele não tece maiores considerações. Ele diz só que, se na autuação anterior já houve a penalização do contribuinte por ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, não pode haver uma nova autuação através do presente auto de infração, pois uma conduta encontra-se contida na outra. Não sei por que ele entendeu isso. Em suma, senhores, sim, e o parecer da Procuradoria, assim como no anterior, afasta todas as alegações, desta vez também se detendo na questão do bis in idem, esclarecendo que a conduta não está relacionada com a outra, o auto não está relacionado ao outro auto, o auto de entrada não está relacionado ao auto de saída, como é esse caso. Em suma, senhores, é esse o relato. Obrigado, doutor Pierre. Observando que esse é o exercício 2015, né?
da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Senhor presidente, os mesmos argumentos utilizados no auto de infração do lançamento anterior, a Procuradoria reitera tais argumentos em relação a esse processo. Só esclarecendo um ponto no que se refere à questão suscitada pelo recorrente, que seria o bis in idem, porque ele já teria sido autuado por omissão de entradas ou por falta de emissão de nota fiscal de entrada. Ora, aquilo que eu me referi anteriormente, a identificação da omissão de saídas só é possível em razão do contribuinte ter registrado as mercadorias objeto da saída, da omissão de saída, nas entradas. Se ele não tivesse escriturado tais operações de entrada, não teria sido possível identificar a omissão de saída. Então, não é possível que haja coincidência que a mesma mercadoria, do mesmo exercício, seja autuada por omissão de entradas e seja autuada por omissão de saídas. Quer dizer, ou ocorre omissão de entradas, ou ocorre omissão de saídas em relação àquela mercadoria e àquela quantidade de mercadoria. Não é possível, sobre a mesma mercadoria, e aí sim poder-se caracterizar o bis in idem. Se a mesma mercadoria que foi objeto de omissão de entrada, de uma auto-infração de omissão de entrada, naquele mesmo exercício, fosse objeto de autuação de omissão de saídas, aí sim configuraria o bis in idem. Mas no presente caso, não. As mercadorias que foram objeto de autuação referente à omissão de saída não foram indicadas nesse mesmo exercício como omissão de entradas. Razão pela qual, senhor presidente, a questão da omissão do bis in idem não se aplica ao presente caso. Razão pelas quais a Procuradoria, então, se manifesta pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão singular e do lançamento do crédito tributário. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Não havendo maiores discussões com relação à matéria, inclusive é um auto semelhante ao anterior, que muda o exercício e acrescenta, né, a questão do bis in idem, passo a palavra do doutor Pierre para manifestação sobre o processo, votação. Senhor presidente, pelas mesmas razões dos processos anteriores já votados ontem e do processo votado hoje, eu conheço o recurso ordinário, afasta a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nega provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. Ele dá aos senhores se algum conselheiro vota em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte, nulidade por ausência de prova e também bis in idem, e no mérito decide, né, pela procedência do feito fiscal, nos termos do julgamento singular, parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da douta Procuradoria do Estado. Em sequência, que é a nossa pauta, temos o processo de recurso 2697/2018, fração 2018-04993, em que é recorrente JP Comércio de Alimentos, recorrido ao julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Saulo, que estreia aqui nessa nossa Câmara, né, como relator, e passo já a palavra para o relato do processo anunciado. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Matheus, procurador do Estado. Estamos fazendo aqui a minha estreia como conselheiro relator do feito. Elaborei aqui um pequeno relato sobre o fato em debate, o fato em discussão, e aí passarei aqui a fazer a leitura para os senhores tomarem conhecimento do feito em discussão. Então, trata-se do auto de infração número 2018-04993, número 7, no valor de R$ 76.677, o qual originou a presente discussão, foi levado em face do JP Comércio de Alimentos e Serviços LTBA, sobre a alegação de omissão de entrada de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadorias, tendo
após análise da documentação entregue, demonstrado que o contribuinte adquiriu as mercadorias sujeitas à substituição tributária no valor de R$ 766.771, infringindo assim o artigo 127 do decreto, com a penalidade do 123, inciso 3S da Lei 12.670. Vale destacar que o período aqui analisado se refere a 1 de 2014 a 12 de 2014. O auditor fiscal, em cumprimento ao mandado de auto-declaração fiscal, onde foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, após a análise da documentação entregue e os arquivos enviados para a Secretaria da Fazenda, verificou-se que o contribuinte efetuou entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, sem a devida documentação legal exigida pelo fisco estadual, no valor de R$ 766.771. Desta forma, aberto prazo para impugnação, o contribuinte argui que o principal começa a atacar de cereais e leguminosas beneficiados, com a atividade de fracionamento e acondicionamento associado. Argumenta ainda que já houver infrações anteriores, não podendo ser penalizada por infração já atuada, devendo, por prudência, mesmo que a empresa houvesse cometido tais infrações, reduzir o valor da multa aplicada, pois estaria sendo violado o artigo 8º da Lei Estadual 11.514, já que não teria tido conhecimento das supostas irregularidades e nunca tinha cometido ilícitos. No julgamento de primeiro grau, proferiu-se decisão pela procedência do auto de infração, onde restou fundamentado que, no que tange às omissões de entrada, fundamento legal que respaldou o levantamento do quantitativo histórico de mercadorias, adveio de dispositivos da própria legislação tributária de regência, ou seja, o caput do artigo 827 do decreto 24.569, o qual, através dos relatórios do CD, ficaram elucidados os registros dos fatos e elementos mediante levantamento realizado, restando inquestionável que as mercadorias não poderiam ter sido adquiridas sem o devido acordo fiscal. No recurso, o contribuinte alegou apenas que o levantamento fiscal elaborado pelo fisco não relata qual teria sido o produto, qual o volume, nem tampouco quais teriam sido as notas que deixaram de ter a entrada da documentação legal exigida. E, subsidiariamente, ainda que não fosse reconhecida a nulidade, aplicar dispositivo menos oneroso, consistente no artigo 123, inciso 8º L da Lei 12.670. O parecer da assessoria tributária opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, já que o método adotado, o Sistema de Levantamento de Estoque, SLE, fora válido, condizente com as disposições do artigo 92 e 93 da Lei 12.670, que permite que a autoridade fiscal verifique em determinado período a existência de omissões de saídas e entradas, levando em consideração os quantitativos das entradas e saídas, além dos inventários inicial e final do período. Mencionou ainda a assessoria tributária que o contribuinte não demonstrou os erros do levantamento fiscal, motivo pelo qual deveria ser afastada a nulidade alegada, no sentido de que houve inexistência de provas, né, já que foi anegado genericamente. Quanto à penalidade, a assessoria tributária manifestou-se que o dispositivo mais benéfico pedido para ser aplicado não se enquadra na infração cometida, já que há dispositivo específico no artigo 123, inciso 3S da Lei 12.670, aplicando-se, entretanto, a atenuante do artigo 126, já que as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária. O Procurador-Geral do Estado ratificou o entendimento da assessoria e este é o relatório que submete à apreciação dos conselheiros, do presidente e do procurador do Estado atuante nessa Câmara. Obrigado, doutor Saulo, pelo relato objetivo, claro, e da forma regimental passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, conselheiro, doutor Saulo, estreando muito bem, um relato claro, preciso. Bem,
E aí, senhor presidente, nós temos exatamente a questão, quantas nulidades que ele suscita, falta de prova, etc. Tal, ele repete esses argumentos ao longo dos diversos processos, dos diversos lançamentos do crédito tributário, dos diversos recursos que ele interpôs. Mas, e aqui é interessante observar, que nós temos uma omissão de entradas. Então, no exercício de 2014, que é o período fiscalizado, nós temos omissão de entradas e temos omissão de saídas. Omissão de entradas, omissão de saídas. Então, poderia pensar, não é o caso aqui, então, de bis e idem, se está cobrando, se houve omissão de entradas em 2014 e foi configurada a omissão de saídas. Ora, no SLE, não é possível, na mesma linha relativa a determinada mercadoria, em que se configure omissão de entradas e omissão de saídas. Então, você tem as diversas linhas, para cada linha no SLE, você tem um determinado produto. Para cada linha no SLE, cada linha, você tem um produto. Então, esse produto, nessa linha do SLE, você tem uma coluna com omissão de entradas e tem uma outra coluna com omissão de vendas. Então, nessa linha, é impossível, aí sim o SLE estaria completamente errado, se nesse SLE, nessa mesma linha, na coluna omissão de entradas e na coluna omissão de saída, tivesse o mesmo tipo de mercadoria. Essa mesma mercadoria tivesse nas duas colunas. A premissa, o raciocínio utilizado no SLE impede que isso ocorra. Então, veja, essas mercadorias que estão sendo identificadas agora nesse auto de infração por omissão de entradas são mercadorias diversas daquelas em que foi detectada a omissão de saída, são outro tipo de mercadoria, não são as mesmas mercadorias. Então, essa é a razão pela qual qualquer outro argumento relativo a bis e idem ou de levantamento errado, etc., não se aplica. O que o recorrente poderia ter feito, aí sim, se fosse verdadeiro, era identificar que o mesmo tipo de mercadoria que foi objeto de omissão de saídas naquele período foi objeto de omissão de entradas, o que não é o caso. Então, senhor presidente, como a omissão de entradas, nesse caso, está caracterizada, a Procuradoria se manifesta, então, conforme já exposto nos autos, pelo improvimento do recurso e manutenção do lançamento do crédito tributário consignado no presente auto de infração. É assim que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, Matheus. Doutor, obrigado, senhor presidente. A primeira situação, eu verifiquei, estava olhando aqui, a penalidade aplicada por caso é o 123, 3S, cuja redação é omissão de entrada de mercadoria decorrente do levantamento quantitativo de estoque, multa equivalente a 30% do valor das entradas omitidas. Aí eu fui verificar a base de cálculo e disse, não é 30%, aplicou só 10%. Mas, em que pese, aqui está correto, artigo 123, 3S da Lei 12.670, alterado, e teria completado, na infração combinado com o artigo 126 da Lei 12.670. Em que pese não ter sido colocado aqui na penalidade da infração, mas na informação complementar, a autoridade fiscal fez o cálculo aplicando o artigo 126, inclusive transcreveu o artigo 126. Então, o cálculo está correto, 10% sobre a base do cálculo 766.771.00. Agora, eu fiquei numa dúvida, numa coisa. A empresa aqui, ela é cadastrada no CNAE, de cereais, certo? Que, de acordo com o decreto 29.560,
institui o regime de substituição tributária por carga líquida por entrada dessas mercadorias. Além disso, o artigo 457 do regulamento do ICMS, ele trata essas empresas, né, nas operações com hortifrutícolas, cogumelos, temperos, condimentos, como substituição tributária. Tanto é que a julgadora falou lá na atuação, substituição tributária. Ora, o levantamento fiscal foi feito por meio do SLE, Sistema de Levantamento de Estoque, e detectou no auto infração em lide uma omissão de entrada. No auto de infração em lide, omissão de entrada. No último auto de infração, mas isso é substituição tributária, certo? Se é sujeito à substituição tributária, e essa substituição tributária está disposto no artigo 457, que é pago na entrada, imposto fiscal, quando está adquirida em exterior, operações interestaduais e também importação, eu estranhei por que não foi cobrado o ICMS, porque, na minha visão, a omissão de entrada do produto sujeito à substituição tributária, se houve uma omissão de entrada, se adquiriu sem a mercadoria, pode garantir que esse imposto foi pago. Então, teria que ter cobrado. Eu penso assim. Depois os outros... E aí não foi cobrado, foi cobrado não somente a multa, na omissão de entrada. Se paga na entrada e dá depois uma omissão de saída, aí sim, na omissão de saída, não se cobra mais o imposto que foi pago na entrada. A autoridade fiscal sempre faz isso. Eu estranhei aqui não ter cobrado a entrada. Confesso que eu não vi ainda se o julgamento, ou essa parte aí, e só fui atentar para esse detalhe agora. Confesso que não sei se algum julgador, parecerista, falou que essa ICMS não foi cobrado, mas era para ter sido cobrado, não sei. Só isso que eu detectei, não sei, eu acho que estou correto, mas admito qualquer conselheiro dizer, não, realmente está correto, não era para cobrar ICMS. E que pese não ter cobrado ICMS, nós também não podemos, ficaria só na multa. É só uma questão desse detalhe que eu verifiquei. Obrigado, senhor presidente. Processo em discussão, o doutor William traz aqui, por tratar de uma questão de entrada, de operações sujeitas à substituição tributária, o ICMS deveria ter sido lançado pelo autuante e não foi. Essa é a discussão que ele traz para os senhores analisarem. Doutora Mônica, inscrita. Bom dia, senhoras e senhores. De fato, doutor William, eu também tinha observado essa questão, eu acredito que deve ter sido um erro mesmo, porque como se costuma não cobrar o ICMS nas entradas, eu acredito que deva ter sido um esquecimento de lançar o ICMS. Mas tanto é que na própria informação complementar, ela ainda informa, né, que se trata de mercadorias sujeitas à carga líquida e tal, mas aí na demonstração da memória de cálculo, ela coloca apenas a multa. Eu acredito que tenha sido realmente um esquecimento. Presidente, Com a palavra do Pedro. a aplicação da penalidade, ele já vai também para a penalidade sujeita à substituição tributária, né? Não é isso? Parece que só aqui, autuante 123.3S e combina com o 126, né? De mercadoria sujeita à substituição tributária de 10%. O 123S, o percentual de 30%, mas segundo o doutor William, que fez os cálculos, aí, a aplicação de 10%, ou seja, ele já adequa, né, ao 126. A discussão sobre isso. Deus quer fazer algo? Senhor presidente, só uma pergunta. Pois não. No caso aqui, que a gente está entendendo que realmente, por ser uma omissão de entrada sujeita à substituição tributária, que caberia a cobrança do imposto, né?
O caso aqui, o caput do 126, ele fala que somente deve ser aplicado os 10% quando o imposto já tenha sido recolhido. A gente está vendo aqui que não houve. Aí eu pergunto se realmente caberia que a cobrança, nesse caso específico, que não houve a cobrança do imposto, a multa ser reduzida para 10%. Eu lanço esse questionamento para que o Conselho possa refletir sobre isso. Doutor Pierre, inscrito, com a palavra. A questão é que nós não podemos agravar, né? Aí é que está. Quando eu fiz aquela pergunta dos 10%, eu estava em vista justamente isso. Porque é o seguinte, eu queria saber como foi que... Foi só esse LE que o fiscal detectou? Se ele entendeu que isso já foi pago, não tem nada nos autos, doutor Saulo, assim, com relação a isso aí? Tudo indica que realmente foi só um erro de... Parece que tenha sido um erro, doutor Pierre. Eu entendo que nessa questão da multa é o seguinte, se a gente entender que não se aplica a multa e só tem a multa, e a gente não pode aplicar uma multa mais gravosa, né, seria improcedência. Aí não sei como proceder nesse caso. Qual seria aí, Mônica, sugestão? Eu não estou entendendo realmente como é que ele aplica quando o tributo já foi pago. Não estou entendendo. Não, em procedência eu acredito que não, né, doutor Pierre? Em procedência é quando algo não procede. No caso aqui, a gente está vendo que o levantamento procede, né? Então, não teria como a gente ir pela improcedência. O caso, eu entendo, assim, como se pronunciou de outras formas, né, que a gente não poderia agravar. O caso aqui é manter a autuação nos termos que foi feito, né, pela fiscalização e que foi ratificado pelo julgamento singular e pelo parecer, pela manutenção, né, pela procedência. Nesse ponto aqui, eu gostaria de fazer uma observação de caráter processual. Eu já tinha tido essa dúvida aqui, doutor Manuel, doutor Matheus, doutor Carlos, doutora Mônica. Eu, como vim oriundo da magistratura, e a gente milita um pouco mais no processo civil, quando eu vi a alegação de nulidade por falta de prova, eu estranhei um pouco, certo? Porque a rigor, a nulidade por falta de prova não seria bem uma nulidade, né? Seria matéria de mérito e não de nulidade. Nesse sentido, é o próprio Código de Processo Civil, que se aplica aqui subsidiariamente a todos os outros processos, inclusive por disposição expressa da Lei de Regência do CONAT, ele vai falar que, no caso do 4856, só implica em resolução do processo sem mérito e legitimidade e interesse processual. Então, a questão de possibilidade jurídica do pedido ou falta ou não de prova, aí a gente iria para o mérito da questão, né? Se houve uma apreciação equivocada ou não do recolhimento do imposto devido, a meu ver, isso é matéria de prova. Tá? Isso é matéria de prova e não implicaria numa nulidade do procedimento. Se não implicaria numa nulidade do procedimento e também não se pode agravar a situação do contribuinte, já que o julgamento de primeiro grau foi favorável, no meu entendimento, outra saída não restaria, a não ser reconhecer mesmo a impossibilidade de reforma em prejuízo, né, dar provimento ao ato de infração e desprover o recurso ordinário do contribuinte. Obrigado, Saulo. Mais algum conselheiro inscrito? Doutor Matheus Viana, por favor, palavra. Senhor presidente, é interessante a questão que pode ter sido apontada, mas creio eu que não se aplica
a esse auto de infração? O auto de infração, o levantamento decorreu no levantamento quantitativo de estoque. Se foi levantamento quantitativo de estoque, a infração a ser aplicada deve ser aquela sugerida pelo agente fiscal. Omissão de entradas, que é 123.3S, que é claramente omissão de entradas. A aplicação por ele equivocada ou a sugerida pelo parecerista, dizendo que aplica-se 10%, porque as mercadorias estão sujeitas à substituição tributária, isso só seria aplicável se essa omissão tivesse sido detectada a partir das notas fiscais que não tivessem sido registradas. Ou seja, o agente fiscal, por ocasião do levantamento, teria identificado notas fiscais que não teriam sido registradas. Essas notas fiscais aqui não foram registradas, razão pela qual o imposto dessas mercadorias aqui já foi pago, está aqui na nota fiscal, consta o pagamento por substituição tributária, então não é exigível o pagamento desse ICMS substituto, não é mais, porque ele já foi pago por ocasião da emissão da nota fiscal de entrada. O que teria aqui que ser aplicado seria só a aquisição de mercadoria sujeita à substituição tributária, cujo imposto já foi pago, ainda que não poderia ser aplicado o artigo 126, parágrafo 1, porque não teria sido reescriturada regularmente. Ora, mas a infração aí detectada não foi essa. Não foi nota fiscal que foi identificada, cujo pagamento do imposto por substituição já havia sido realizado. Não, a omissão aí identificada é a omissão de entradas, artigo 123, 3S, que é exatamente a omissão de entradas sugerida pelo agente fiscal. Ao final aí, a sugestão da aplicação dos 10% da substituição, cujo imposto tenha sido pago por substituição tributária, realmente o agente cometeu um equívoco, ele deveria ter cobrado o ICMS substituto. Juntamente com a aplicação da multa sugerida por ele próprio, ele deveria ter cobrado o ICMS. Ele não cobrou, nós não podemos fazê-lo, porque o CONAT não pode fazê-lo, porque o CONAT não é órgão julgado, não é órgão lançador, evidentemente. Razão pela qual o que o máximo que pode ser feito aí é, na resolução, se fazer a indicação de que o imposto não foi pago por substituição tributária e, portanto, deveria ser cobrado, se possível, aí tem que ver a questão da prescrição, numa ação fiscal seguinte, na própria resolução, fazer essa indicação. Né? Mas a autuação foi a omissão de entradas com a aplicação correta da sanção, que é artigo 123, S, omissão de entradas. O que faltou foi a cobrança. O agente fiscal equivocou, não cobrou o ICMS substituto. Só isso, senhor presidente. Obrigado, Dr. Matheus. Pierre, inscrito, com a palavra. Doutor Matheus, se me permite, em vários julgamentos, nós já enfrentamos a questão de que, na primeira página do lançamento, se destaca um determinado artigo, certo? Mas que no corpo do lançamento como um todo, nas conclusões da fiscalização, ele esclarece melhor a questão. Então, a gente entende isso simplesmente como erro de fato e tal. Neste caso aqui, embora ele tenha destacado o 123, o S, certo? Quando, na conclusão da fiscalização, no relatório da fiscalização, certo? Ele esclarece que é combinado com 126, aí não é uma aplicação agora, não. Ele esclarece que seria combinado com 126 e faz o cálculo da multa em 10%. Então, isso aí faz parte do lançamento. O lançamento não é só a primeira página, certo? O lançamento é a primeira página e também as conclusões, faz parte de tudo. Então, é o seguinte, e eu também não posso afirmar com certeza que não houve esse pagamento. Eu não estou sabendo direito como foi que esse fiscal fez. Provavelmente não houve. Não tem como. Eu não entendo que possa ter havido o pagamento desse imposto. Mas a questão é o seguinte. O fato é que ele não autuou exclusivamente pelo S, pela linha S. Ele combinou com 126. Então, ele lançou com 126 e cobrou 10%. Agora eu não posso, eu entendo que no meu julgamento chegar e dizer, não é 10%, é 30%. Certo? Inclusive, já passou todo o período, o contribuinte já se manifestou, já fez a defesa,
né? E agora eu chego e digo, não, olha, estava tudo errado aí, seria 30% mesmo e a multa é 30%, o que vai fazer basicamente um novo lançamento. Então, eu entendo que realmente o recurso seria improcedente, mas a questão aqui seria a manutenção da multa, da penalidade, como fixada pela autoridade lançadora, 10% do valor da operação. Ok, senhores, mais alguma discussão com relação à matéria? Doutor Matheus Viana. Só para fechar esse raciocínio, o raciocínio do Dr. Pierre está correto. Ou seja, verificando aí as informações complementares, vê-se que, apesar de na parte inicial do auto de infração, ele descrever a sanção de omissão de entradas, 123S, quando ele vai concluir, me parece que esse foi um dos outros equívocos cometidos pelo agente fiscal, quando ele conclui, ao invés dele concluir pela aplicação do que ele afirmou lá em cima, no pórtico, na parte inicial do auto de infração, ele se refere ao artigo 126. Isso é verdadeiro, está certo isso? Então, como o CONAT não pode efetuar o lançamento, é claro que a sanção a ser aplicada tem que se limitar àquilo que o próprio agente consignou, que foi os 10%. Quanto a esse ponto, não há nenhuma discordância em relação ao raciocínio desenvolvido pelo doutor Pierre. Está certíssimo. Né? Mas o fato é que essa infração ela foi identificada a partir do levantamento quantitativo de estoque. Então, aquela afirmação que o próprio agente fiscal faz ao final, nas suas conclusões, nas informações complementares, ela contradiz o levantamento que ele fez, que foi o levantamento quantitativo de estoque. O levantamento quantitativo de estoque, você não identifica mercadoria cujo imposto já foi pago. Você identifica mercadoria cujo imposto não foi pago. Quer dizer, a conclusão dele de que teria ocorrido o pagamento do imposto foi equivocada. Não houve o pagamento do imposto. Ele deveria ter lançado o imposto também e aplicado a sanção. Mas aí ele fez um equívoco e tal, talvez diante dessa quantidade de lançamentos que ele realizou, de auto-infração que ele realizou nessa ação fiscal, ele pode ter confundido o elemento de um ou de outro. Mas... repito, o raciocínio do Dr. Pierre está correto e, portanto, o que se pode fazer aí seria um lançamento complementar, que não cabe ao CONAT, se não indicar ou sugerir para que a fiscalização possa fazê-lo, se ainda tiver tempo para isso. Mas deve limitar aqui o CONAT e essa Câmara deve limitar-se à aplicação da sanção prevista no auto de infração, que é de 10%. É isso mesmo, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Eu indago aos senhores se há alguma discussão adicional com relação ao processo, considerando que há essa observação, né, que o próprio relator pode fazer ao final, na resolução, né, essa observação, e posteriormente será alvo de análise por parte da área de fiscalização. Eu pergunto ao doutor Saulo como vota. O seu som. Senhores conselheiros, doutor Matheus, procurador do Estado, ao me manifestar acerca desse processo, por bem conhecer do recurso ordinário em questão, contudo, entendo que a alegação de ausência de prova não se trata de uma nulidade, mas sim de uma matéria de mérito, motivo pelo qual remeto a apreciação desse ponto para o mérito do processo, não tratando como nulidade. No ponto, entendo por bem desprover o recurso ordinário em questão, dando procedência integral à ação fiscal para que a infração seja devidamente enquadrada no artigo 123, inciso 3S da Lei 12.670, com a aplicação do caput do artigo 126 da mesma lei, por impossibilidade de julgamento em prejuízo do contribuinte no caso. É assim que me manifesto, presidente. Obrigado, Saulo. Doutor Matheus, essa questão da nulidade não foi abordada, né, na discussão. O senhor queria fazer alguma observação? Até porque nós tivemos dois processos anteriores que também eram relacionados ao levantamento quantitativo de estoque
e a Câmara, por decisão unânime, afastou, considerando, sim, a ausência de prova como uma preliminar. O senhor queria abordar essa questão ou vamos... Ok, senhor presidente. Repete-se os mesmos argumentos que foram utilizados anteriormente, devem ser reproduzidos nesse lançamento. É isso. William, com a palavra. Senhor presidente, essa questão da nulidade, os autos aqui, todos os autos foram apreciados. O doutor Santos está estreando como relator hoje. Nós temos um colega lá no CONAT, que não é mais do CONAT, saiu do CONAT já, o Rony, que ele partia desse mesmo princípio do doutor Saulo, que falta de provas e procedência do auto de infração. Só, doutor Saulo, que o CONAT não como a improcedência e caso que estamos apreciando, que tem a prova, né? Tem a prova. No CONAT nós tratamos assim, e o contribuinte já deu até o entendimento dele. Ele disse lá no final, depois do item 3.2, assim, diante do exposto, tendo em vista as nulidades suscitadas, requer a este ilustríssimo presidente que anule o auto de infração ora combatido, reformando a decisão de primeiro grau, uma vez que restou completamente prejudicado o exercício do direito de defesa da empresa autuada. O que é que ele quer dizer lá pelo relato dele, e é o meu entendimento? Que se ele está dizendo que não tem as provas, não foram indicados nós, não foram indicados produtos, não foram indicadas as quantidades de produtos, o que não é fato, processo. E, em geral, é a falta de provas que não foram apresentadas para ele, contribuinte, isso causou ele cerceamento de direito de defesa. Então, a gente trata isso como um pedido de cerceamento de direito de defesa. E, em decorrência de não ter o cerceamento do direito de defesa, a gente afasta a nulidade. Eu acho que todos os conselheiros aí, mais tempo no CONAT, eu acho que tem esse mesmo entendimento. O conselheiro Romo, o grande bem dele, que tinha essa questão, está alegando cerceamento do direito de defesa, porque não tinha aquele documento ali, ele ia pela improcedência da acusação, e não que aquele documento não estava nos autos, não estava ali nos autos, não foi entregue o contribuinte, então, sim, seria o caso de improcedência, porque não tem a prova. Aí tinha essa confusão. Mas, no caso concreto, nós mostramos que a prova está aí, os relatórios têm as quantidades, tem o saber CD, tem o preço, a quantidade, tem tudo isso registrado no SLR, então isso daí não causou cerceamento do contribuinte. Provas. Então, a gente afasta a nulidade. E não diz assim, não, ingressa no mérito direto. Seria uma mudança, se a gente enveredar por esse aspecto, especialmente no caso concreto. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William, pela ordem aqui do doutor Pierre. Com a palavra, doutor Pierre. Doutor Saulo, sim que eu ingressei no CONAT, nós tivemos algumas discussões quanto a isso. Ora, cabe ao fisco provar o ilícito do contribuinte. Se ele não prova o ilícito do contribuinte, o lançamento é improcedente, não nulo. Isso tem implicações outras, porque a nulidade, se ela for formal, pode levar, inclusive, a nova autuação pelo fisco. Então, eu entendo que, se não está aprovado o ilícito do contribuinte, se não há provas, realmente é pela improcedência. O fato do contribuinte alegar e pedir a nulidade, nós temos que levar em consideração dois princípios. Primeiro, a hipossuficiência do contribuinte. Segundo, o princípio da formalidade moderada. O contribuinte ele não tem conhecimento amplo, ele chama prescrição de decadência, decadência de prescrição, e assim vai. Na prática, o que é que eu fiz? Nós tivemos vários debates,
Neste caso aqui, como há prova, certo? Então, não haveria um aspecto prático. Quando há ausência de prova, aí eu entendo, eu jogo na questão de mérito pela improcedência. Quando muito, se for nulidade, tem que ser material, não pode ser formal. Mas, em suma, a questão é essa. O CONAT ele tem realmente julgado, nesses casos, certo? Como nulidade, apreciando nulidade. Agora, eu entendo realmente que a falta de prova é questão de mérito. Não é só cerceamento de direito de defesa, é questão de mérito, não foi provado isso. Então, o auto seria improcedente. Mas, nesse caso aqui, não há um aspecto muito prático aqui no caso em tela. Feito esclarecimento, mais algum conselheiro? Só para arrematar aqui, presidente, eu gostaria de enfatizar que eu mantenho meu posicionamento nesse ponto, eu voto nesse ponto, pela aplicação do artigo 117, né, da lei do CONAT, lei 15.614 de 2014, que determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil, ele veio em 2015 na intenção de solucionar definitivamente os litígios, né? Os litígios não podem existir indefinidamente. Então, prefere-se sempre que uma decisão de mérito seja proferida no lugar de uma decisão de nulidade, onde o litígio na sociedade e a pacificação social permanece aberto com uma verdadeira ferida no seio social. Então, é sempre preferível uma solução de mérito. Nesse sentido, eu dou aplicação ao artigo 117 da lei do CONAT, aplicação ao artigo 6º do Código de Processo Civil, e entendo que, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, falta de prova é mérito e não nulidade. Esse é o meu posicionamento, presidente. Ok, doutor Saulo, obrigado pelas observações. Como nós abrimos o debate, ou alguns esclarecimentos, eu pediria, gentilmente, que o senhor anunciasse novamente seu voto, até para que ficasse registrado, e agora tomaremos o voto de cada conselheiro. Por favor. Novamente, presidente, meu voto é no sentido de que conheço o recurso ordinário interposto pelo contribuinte, no julgamento da irresignação, eu afasto a nulidade, remeto para o mérito, pela aplicação do artigo 117 da lei do CONAT e o princípio da primazia do julgamento do mérito do artigo 6º do Código de Processo Civil. No mérito da apreciação, eu entendo por bem dar desprovimento ao recurso do contribuinte, julgando procedente a ação fiscal, com a aplicação do artigo 123.3S da lei do ICMS e o artigo 126 com a minorante de 10%. É assim que voto, excelência. Obrigado, doutor Saulo. Dando sequência aqui, eu pergunto, doutor Pierre, como vota? Gente, eu gostaria de fazer uma observação, doutor Saulo, que eu demorei também a entender aqui, certo, nessa questão, é que o CONAT ele não tem um voto individual. O voto é da Câmara. Então, é uma questão até interessante. Por exemplo, eu formalizei agora recentemente um voto em que eu fui vencido na questão da decadência, mas eu continuei sendo redator, porque a Câmara entendeu pela inexistência da decadência em questão, certo? Então, assim, é importante, o meu entendimento é esse, mas o voto é da Câmara quando a gente vai fazer a resolução. Claro. Certo? Eu compreendo, doutor Pierre. Agora, sim, o posicionamento que foi manifestado por mim, eventualmente ele vai ser tomado como uma decisão política do Conselho, né? E essa decisão política democrática por excelência, ela vai ser manifestada no voto, né? No voto dos senhores. E é assim que você vai aferir o julgamento coletivo, né? Cada um manifestando o entendimento dos conselheiros individualmente. Obviamente que a decisão passa por um debate prévio, né? E cada um chega à sua conclusão com a manifestação coletiva através do voto. Eu, pontualmente, por hora, eu até peço desculpa aí aos conselheiros, se eu cheguei agora e já estou tentando fazer essa modificação, mas pela minha cultura do processo judicial, eu posso até mudar meu entendimento do futuro. No primeiro momento, eu vou manter essa questão do mérito, né? Do mérito da nulidade e a questão do mérito. Eventualmente, eu posso vir a mudar meu entendimento
com toda certeza, é porque eu não me sinto confortável ainda de não julgar dessa forma nesse momento inicial, já que é fruto do meu convencimento, certo? E aí, eventualmente, creio eu, o doutor Manuel, como presidente da Câmara, vai saber dirimir isso muito bem. Eu acredito que se vier a ter uma divergência dos demais conselheiros, quem abrir a divergência fica encarregado da elaboração da resolução. Não sei se é assim que funciona, doutor Manuel. Sim. Sim. Agora, eu percebo, doutor Saulo, que a questão da nulidade, o senhor apenas, na verdade, afasta, mas até entende como uma questão de mérito, né? Eu posso manifestar isso no próprio relatório, na própria resolução e ficar encarregado de elaborá-la, sem problemas. Perfeito. Porque, na verdade, antes de análise de mérito, nós apreciamos as nulidades. No caso, só temos uma nulidade. E essa nulidade, até pelo seu voto, ela não procede, ela não existe. E confunde-se com o próprio mérito, como já foi falado. Ou seja, na verdade, isso afasta a nulidade, né? Entendendo que não é uma questão preliminar, mas é uma questão de mérito. E os demais, na verdade, afastam, entendendo como cessamento do direito de defesa, né? Como já destacado pelo doutor William. Entendo que a nulidade vai ser afastada por decisão, né? O que fica evidenciado é que o seu entendimento é que ela está associada ao mérito e não a uma questão preliminar de cessamento do direito de defesa. Basicamente é isso. Estão afastados e no mérito eu acredito que também os senhores decidirão pela procedência, pela discussão, pelo debate já traçado. Mas, Só um detalhe, senhor presidente. Só um detalhe, senhor presidente. No caso específico, não vai haver consequências práticas diversas. Mas, eventualmente, em outros processos pode haver. Porque se a nulidade de ação fiscal por ser improcedente por falta de prova, permite um novo lançamento se decadência não houver. No meu entendimento, não permitiria. Certo? Não, seria improcedência. Seria procedência ou julgamento do mérito. Então, não permitiria. Nesse caso específico, percebe-se que ele apenas alega, de uma forma geral, que não há prova nos autos, mas não está nos autos. Mas cada processo com a sua particularidade, né? Mas especificamente nesse processo, entendo que a nulidade, aquilo que já pela discussão, ela não procede ou por cessamento ou por afetar o lançamento do crédito tributário, né, no questão de mérito, e o senhor fará, evidentemente, no seu relatório, na sua resolução, essas observações, né, que vamos dar continuidade. Eu fico encarregado da elaboração da resolução, nem problema em relação a isso, doutor Manuel. Eu até posso mudar de opinião, como já constatei, como já registrei, mas no momento eu gostaria de deixar registrado esse meu posicionamento. Perfeito. Faremos aqui o registro. Doutor Saulo já se manifestou, doutor Pierre. Bom, desde o início que eu entrei no CONAT, que eu defendo que a falta de prova leva à improcedência do auto, né? A falta de apresentação de documentações que comprovam isso, a improcedência. Mas aqui o caso é como o doutor Saulo diz, ele não traz qualquer implicação com o lançamento. Então, e aqui nós não temos a questão pelas conclusões. Eu me aposto ao relator sem nenhum tipo de divergência. Doutor William Falcão. Senhor presidente, afasta a nulidade e pela procedência. Doutora Helena. Acompanho o relator. Doutora Mônica. Afasta a nulidade suscitada e no mérito pela procedência. Doutora Sandra. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, senhor, essa Câmara, por decisão unânime, né, conhece do recurso. Com relação ao preliminar de nulidade, há esse destaque dessa observação feita pelo doutor Saulo, seu voto, com relação à questão
dessa nulidade apontada estaria ligado, relacionado ao mérito e, consequentemente, ao improcedência, se for o caso, mas nesse caso específico, né, essa nulidade também é que o próprio contribuinte traz no seu recurso, né, processamento de defesa, que não há elementos até para se defender. E nessas duas perspectivas, no mérito, esta Câmara conhece do recurso, afasta essa suscitada e no mérito, se procede do julgamento e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária confirmada pelo procurador do Estado, doutor Marcos Viana Neto. Senhores, nós temos um processo. Só um detalhe, doutor Manuel, só para saber o resultado do julgamento em relação à nulidade. Eu entendo aqui, doutor. O senhor usou do voto de desempate, não é isso? O voto de desempate ocorre quando três. Vamos lá. Essa questão seria bom destacar. Normalmente, nós temos os votos, a nulidade, no caso específico, citada pela parte, formalmente ela suscita por ausência de provas. Nós verificamos que o senhor tem entendimento que essa nulidade ela não procede porque não levaria uma nulidade, propriamente dito, estaria associado ao mérito, a essa questão que envolve, poderia levar a improcedência. Os demais conselheiros, até pelos processos anteriores, afastaram a nulidade por cessamento ao direito de defesa, que é a ausência de prova, elementos que comprovem a acusação. O próprio contribuinte alega isso. Então, nesse aspecto, a nulidade foi afastada. Por essas razões apresentadas pelo senhor e pelos demais conselheiros. Na questão de mérito, foi procedente, a decisão foi unânime, inclusive com a aplicação da penalidade do 123.3S, combinado com o 126, de acordo com o lançamento e o voto do senhor. E os demais conselheiros acompanharam essa decisão. Então, não há voto de desempate. O desempate ocorreria se tivéssemos 3 conselheiros com uma tese, uma decisão divergente, né, dos outros 3. Aí sim, o voto de desempate ele ocorreria. Mas, no presente caso, entendo que a nulidade ela foi afastada por um argumento ou outro, né, e o mérito foi pela procedência com os argumentos e o voto do senhor. Então, não há, nesse caso, não ocorreu empate, foi decisão unânime, a pequena divergência com relação ao tratamento dado preliminar com relação à nulidade. Pelo menos é esse o entendimento. O doutor Matheus queria acrescentar alguma coisa? Não, senhor presidente, ainda que sejam fundamentos diversos, a nulidade está sendo declarada, o doutor Saulo entendendo que esse tipo de nulidade, na verdade, não seria nulidade, seria mérito, mas ainda assim ele afastou a nulidade, assim como os demais, ainda que sobre outro fundamento. Afastou a nulidade, como os demais outros conselheiros também afastaram a nulidade. Portanto, em relação a essa preliminar, por unanimidade, ela foi afastada, ainda que com fundamentos diversos. O doutor Saulo, que entende que não é nulidade, porque é questão de mérito, e os outros entendem que é nulidade com outro fundamento, que seria cerceamento. Se fosse nulidade, seria cerceamento ao direito de defesa, o que de fato não ocorreu. Mas o fato é que a nulidade foi afastada de uma forma ou de outra, por unanimidade. Então, é nesse sentido que a Procuradoria também se manifesta, já se manifestou. É isso, senhor presidente. Doutor Pierre, quer falar? Dando seguimento e esclarecer esse ponto, trazido pelo doutor Saulo, estamos no último processo 698-2018, tal de infração 2018-096, em que recomende de alimentos recolhido se era julgamento de instância. O conselheiro relator, doutor Saulo Santos, em que a indicação de procedência do feito em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Da forma de regimento da palavra do doutor Saulo para o relato do processo anunciado, mas que guarda semelhança ao processo anterior, exceto no que se refere ao período. Os senhores conselheiros,
retomo aqui a minha manifestação, passo a fazer novamente a leitura de um relatório. Sobre minha relatoria desta feita, o relatório do processo auto de infração número 2018-049963, no valor de R$ 34.107,30, que originou a presente discussão, fora lavrado em face da JP Comércio de Alimentos e Serviços LTDA-EPP, sob o alegado cometimento da infração de omissão de entradas de mercadorias decorrente do levantamento quantitativo de estoques, analisando a documentação entregue e os arquivos enviados mensalmente. Verificamos que o contribuinte, segundo o fiscal, adquiriu mercadoria sujeita à substituição tributária sem nota fiscal no valor total de R$ 341.072,95, infringindo o artigo 127 do decreto do ICMS, penalidade do artigo 123, inciso 3S, da Lei 12.670. O período do debate se refere ao período de 01/1 de 2014, 31/12 de 2015. Contribuinte, em sua defesa, tem como atividade principal a atividade de cereais e leguminosas beneficiárias, farinhas e etc. Todas essas informações já foram relatadas no auto anterior, no julgamento anterior. Argumentou ainda que a multa aplicada deveria ser rechaçada, uma vez que há uma sequência de infrações apuradas em uma única atuação, não se justificando uma combinação indiscriminada de penalidades. Mencionou que a multa seria exorbitante. No julgamento de primeiro grau, o julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto de infração, mencionando no que tange à omissão de entradas que o argumento legal que respaldou o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias adveio de dispositivos da própria legislação tributária, artigo 872 do regulamento, e através do relatório de CDs contidos nos registros de fatos e elementos mediante levantamento realizado, estando inquestionável que as mercadorias não poderiam ter sido adquiridas sem o documento fiscal. Afastou também a alegação de que a multa teria sido confiscatória. Em recurso ordinário, o contribuinte alegou que o levantamento fiscal elaborado pelo agente não relatou qual teria sido o produto volume, nem tampouco os documentos fiscais que deixaram de ser emitidos. Pediu ainda subsidiariamente a aplicação da penalidade menos onerosa do artigo 123, inciso 8L, da Lei 12.670. O parecer da assessoria tributária opinou pelo conhecimento do recurso ordinário e seu desprovimento, considerando que o método adotado é válido, previsto na legislação, artigo 92 e 93 da Lei 12.670, permitindo-se verificar a existência de omissão de entradas, levando em consideração quantitativa das entradas e saídas, além dos inventários iniciais e final do período fiscalizado. A Procuradoria do Estado ratificou o posicionamento da assessoria, e esse é o relatório do feito em questão. Presidente. Obrigado, doutor Saulo. Para complementar, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para as suas considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros, bem, o auto de infração, objeto de análise agora, trata da mesma questão relatada no processo anterior, mesmo, só muda o período de fiscalização. O período anterior era 2014, esse é 2015. Portanto, os mesmos argumentos que foram utilizados no processo anterior, no auto de infração anterior, se aplica a esse. Ou seja, as nulidades devem ser afastadas, porque aprova o levantamento quantitativo de estoque, não há que se falar em aplicação de uma sanção mais benéfica do parágrafo do artigo 126, porque não houve escrituração, o SLE identifica exatamente as mercadorias que não foram escrituradas, e, coincidentemente, o agente fiscal, ele equivocou-se mais uma vez nesse processo também, ao não lançar o ICMS, omissão de entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, ele teria que ter lançado o ICMS, e ele não lançou do mesmo modo que não o fez em relação ao exercício de 2014. E esse CONAD não pode fazê-lo, não é órgão lançador, a razão pela qual deve se limitar a sanção a ser aplicada
ao que está consignado no auto de infração e no processo, que é a multa de 10% sobre o valor das operações omitidas, afastando as nulidades, ainda que fundamentos diversos por parte dos conselheiros, e mantendo a procedência da acusação fiscal com o improvimento do recurso interposto. É isso, senhor presidente. É isso, senhores conselheiros. Discussão, senhores. Talvez fosse interessante a questão da nulidade, colher de cada conselheiro, né, o entendimento, que fique registrado, destacado, né, aqueles que entendem que essa nulidade suscitada pela parte está associada ao cessamento do direito de terceiro, né, como bem explicado pelo Dr. William na sua fala, e também aquelas situações em que, no caso, no outro ponto, né, da nulidade, em que o doutor Saulo invoca, destaca, afasta com relação à nulidade trazida aos autos. Pois não, doutor Saulo? O doutor William levantou a mão, a minha manifestação é errada. Para não atrapalhar a organização do conselho, eu posso, já que é a minha primeira participação no conselho, apenas registrar em ata a minha participação e a minha observação no ponto e me acostar ao posicionamento dos demais conselheiros, sem que isso impeça que, em julgamentos futuros, eu possa vir a argumentar em sentido diverso. Certo? Até para não atrapalhar e para respeitar, né, o posicionamento já manifestado pelos conselheiros, mas resguardando também o meu entendimento pessoal sobre o assunto. Exatamente, é isso que destacar ao ocorrer os. Mas, doutor William, com a palavra. Ok, senhor presidente. Eu só ia dizer que o contribuinte, ou certo ou errado, ele pediu uma nulidade do processo porque não tinham as provas, porque não tinham os produtos, não tinha as notas, né? As notas não tinham as provas porque não tinham as notas, porque não tinha o produto, porque não tinha o valor. Ele pediu uma nulidade. E desde o começo que eu estou no CONAT, eu entendo e na prática funciona, o resultado é este. Se ele pede uma nulidade e eu não falo da nulidade dele, dizendo que a nulidade não existe por isso ou isso, ou que o doutor Saulo está dizendo, ele também está apreciando a nulidade, dizendo, não, essa nulidade que você está pedindo é questão para verificar no mérito. Ele vai dizer, ó, tá aqui as provas estão aqui, está tudo indicado, então não é essa nulidade. É questão de, ele diz, é questão de apreciar pelo mérito, é questão de procedência ou improcedência. Mas se não acostar essa ordem, depois o contribuinte vai ingressar com recurso especial, dizendo, isso daí é prática, isso daí é rotineiro, dizendo que as questões dele levantadas no recurso não foram apreciadas. Todos sabem disso. Quantos processos já foram lá para o campo superior, porque a nulidade apreciada, a nulidade levantada pelo contribuinte não foi apreciada. Eu não estou dizendo que a nulidade aqui não está sendo apreciada. Tá, o doutor Saulo está dizendo que a nulidade que ele está argumentando, que é a questão de dizendo que não tem prova, é questão de mérito, porque tem a prova, então não é nulidade. Né? Ele está sendo apreciado, só que ele está apreciando apenas uma diferença. Nós estamos apreciando como nulidade mesmo. Ele está vendo nulidade, o cerceamento de direito de defesa, porque não tem prova. Está dizendo, não há nulidade, a prova está nos autos. Pronto, eu estou entendendo, doutor Saulo está dizendo, não, essa nulidade se está requerendo é mérito, as provas estão nos autos, então é procedente. Ou então, se não tivesse realmente as provas, não, essa nulidade se está requerendo, a nulidade que você está requerendo, contribuinte, é mérito, e realmente não tem prova, é improcedente. Eu entendo que ele entende dessa forma. Já nós no CONAT, vários outros que estão no CONAT, verificar. Tem as provas? Tem as provas. Então, a nulidade, o método é depois, aquelas provas chegam a
aquela penalidade, ou não é aquela penalidade, é outra penalidade, ou não é naquele montante, é um montante inferior, a gente verifica isso. Mas a gente diz que tem a prova, então não é nulo. Ou então, se não tem a prova nos autos, aquilo que eu disse, muitos entendem, se não tem a prova nos autos, ou especialmente de direito de defesa do contribuinte, que as provas não foram acostadas nos autos, não foram produzidas corretamente, então anula o auto. Ou se tem, não tem a prova, né? Aí já ingressa, é pela improcedência. Tem decisões nesse sentido, se tem até o conselheiro, que não é mais da fazenda, não é mais o CONAF, mas o julgador entendia dessa forma. Mas, no caso concreto, a nulidade está sendo apreciada de um lado e do outro, afastada de um lado, tanto pelo conselheiro relator, como pelos demais conselheiros. Como o presidente vai... Até o doutor Saulo já deu a sugestão. Não, eu vou dizer meu ponto de vista, como eu entendo, e é assim que ocorre, eu digo meu ponto de vista, mas lá embaixo tem a decisão que foi tomada pela Câmara, pelo todo, a decisão. Mas Doutor, diga só rápido, senhor presidente, é questão de ordem. O fato é que a nulidade está sendo afastada pelo doutor Saulo. Ele está dizendo, não existe nulidade. O doutor Saulo diz, não existe nulidade. O senhor diz, não existe nulidade também. Fundamentos diversos. Eventualmente, é claro que isso poderá ocorrer num processo, em outro processo, em que não existam essas provas, e os senhores terão que se manifestar, dizendo, não, isso aqui é caso de nulidade. E ele vai dizer, não, isso aqui é caso de improcedência. Só isso. Me parece que a questão deve ser... Está esgotada, senhor presidente. É isso. É dessa forma. A nulidade, ela faz claramente do doutor Saulo, mas antecede, né, a questão de como há um pedido formal da parte, temos que apresentar sob pena que posteriormente vai ser questionado, né, que essa matéria não tenha sido apreciada. Mas até a sugestão do doutor Saulo, todos que a nulidade deve ser afastada, o doutor é diferente e respeitamos, e esse é a riqueza do conselho, né, os debates diferentes, e com o passar do tempo a gente vai também amadurecendo outros, e cada um tem a sua prerrogativa, né, de decidir conforme o seu entendimento. Pergunte a maiores discussões com relação à matéria, lembrando aos senhores que hoje nós faremos um pequeno intervalo, iremos elaborar a nossa ata, né, para fazer a leitura e posteriormente encerraremos a nossa sessão. O que é o processo? Pergunto se tem alguma outra discussão, acredito que não, já foi bastante debatido, o processo semelhante ao anterior. O doutor Saulo como voto. Senhores jogadores, eu peço desculpa aí pela pouco do tumulto ocasionado, mas vou manifestar meu voto aqui nesse momento. Conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, né? Não conheço a da nulidade, em virtude de entender se tratar de mérito, a questão da ausência de prova. No mérito, entendo por bem desprover o recurso ordinário interposto, dando procedência total à ação fiscal do julgador de primeiro grau, do auditor de primeiro grau, no sentido de aplicar a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, S da lei do ICMS, cumulada com o artigo 126 da mesma legislação. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Vamos escolher individualmente, doutor Pierre. Como voto? Bom, assim, o doutor Saulo disse que não conhecia das alegações de nulidade, foi isso, doutor Saulo? Eu remeti para o julgamento do mérito, mas, considerando o respeito pelo Conselho, eu entendo por bem, eu abro mão de consignar isso em ata, desde registrando meu posicionamento pessoal. Não tenho problema em fazer isso. Registro meu posicionamento pessoal e posso me manifestar pela afastamento das nulidades. Registrando meu posicionamento pessoal em ata. Correlator, presidente. Doutor Wilson,
afasta a nulidade e logo o mérito também. Afasta a nulidade e no mérito pela procedência. Doutora Mônica, doutor William, doutora Helena, desculpe. Eu afasto também a nulidade e no mérito pela procedência. Doutora Mônica. Da mesma forma, senhor presidente, afasta a nulidade no mérito pela procedência. Doutora Sandra. Afasta a nulidade e no mérito a procedência, senhor presidente. Então, senhores, a decisão é que esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta preliminarmente a nulidade. O doutor Saulo tem um fundamento diverso, né, dos demais conselheiros, mas afasta também a nulidade. E, no mérito, a procedência do feito nos termos do julgamento singular e do parecer da douta Procuradoria, parecer da assessoria, referendado pelo doutor Procurador do Estado. Esta decisão, para o último processo da pauta, gostaria de pedir aos senhores um pequeno intervalo de 15 a 20 minutos para elaborarmos a pauta e retornaremos para leitura e encerramento da nossa sessão. Senhores, assuntos gerais, algum ponto a ser observado? Uma observação? Queria apenas registrar hoje, 11 de agosto, o dia do advogado. Desejamos felicitações a todos os advogados aqui presentes. E desde já agradeço a participação de todos nesta sessão, especialmente pela atenção e a participação nos debates e decisões aqui em busca da justiça fiscal. Encerramos, então, os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem as próximas sessões ordinárias. Elas ocorrerão entre os dias 1º e 10 de setembro. A pauta ela será oportunamente elaborada e divulgada. E os senhores também receberão processos que irão relatar, discutir e votar. Eu gostaria apenas que a secretária Evaneide fizesse a leitura da ata de hoje, a nossa última sessão virtual do mês de agosto. Com a palavra, Evaneide. Ata da 12ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 11 dias do mês de agosto do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, verificado para o regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 12ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Sandra Arraes Rocha e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se estes receberam resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se havia necessidade de correção. Não havendo, em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 2695/2018, auto de infração número 2018-04988, recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. A decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar a preliminar de nulidade por ausência de provas suscitada pela recorrente. Nulidade afastada com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em primeira instância e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2696/2018, auto de infração 2018-04989, recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto,
resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade suscitada pela recorrente. 1. Ausência de provas. 2. Ocorrência de bis in idem. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, decide negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida em primeira instância e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2697/2018, auto de infração 2018-04993, recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade por ausência de provas suscitada pela recorrente. Nulidade afastada com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificada pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro relator destacou o entendimento em relação à nulidade por ausência de prova, como ligada ao mérito, com fundamento no artigo 6º do Código de Processo Civil e artigo 117 da Lei 15.614/2014. No mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, consoante ao parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2698/2018, auto 2018-04996. Recorrente JP Comércio de Alimentos e Serviços Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar a nulidade por ausência de prova suscitada pela recorrente. Nulidade afastada com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro relator destacou o entendimento em relação à nulidade por ausência de prova como ligada ao mérito, com fundamento no artigo 6º do Código de Processo Civil e artigo 117 da Lei 15.614/2014. No mérito, por unanimidade de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, consoante ao parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu encerrado os trabalhos, tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no mês de setembro do corrente ano, às 8h30. É só isso, senhor presidente. A contração é feita, senhores, com relação à sessão aprovada, e desde já agradecemos aí a participação de todos. Desculpas aí pelo no momento tivemos aí dificuldade na conexão, conclusão de agosto, início de setembro, de 1º ao dia 10, temos com as sessões ainda virtuais para o mês de setembro. Agradeço, o dia todo, final de mês, né? Temos ainda alguns dias pela frente. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. A Wanda, Evanei. Todos, boa semana.